Vou fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que falam assim, olha, eu até entendo inglês, mas na hora de falar eu travo? Essa é uma das respostas que a gente mais escuta hoje em dia, não é? Eu, como professor, tenho escutado isso há 20 anos. Nossa, não, eu até entendo o filme, entendo alguma coisa, mas na hora de falar travo totalmente. E eu comecei a pesquisar para tentar entender o porquê que isso acontece. E eu cheguei a uma conclusão e eu quero contar para você o porquê que você acha que trava inglês. O que acontece é que, na verdade, nós temos dois conjuntos de vocabulário na nossa cabeça, inclusive no próprio português. Nós temos o conjunto do vocabulário passivo. Vamos supor que isso aqui é o vocabulário passivo. Então, aqui dentro estão todas as palavras da língua portuguesa, ou da língua inglesa, do chinês, do alemão, não importa, que quando chegam até você de forma passiva, ou seja, leitura ou audição ou escuta, você consegue entender o que elas significam. Quando elas chegam até você, você consegue reconhecer o significado, consegue entender pelo contexto e entende o que elas significam. Estas palavras são vocabulário passivo, ou seja, você só consegue entender se elas vierem até você. Mas quando você tem que comunicar, ou na parte escrita ou na fala, você não vai usar essas palavras. Você usa esse conjunto de palavras aqui, que é o seu vocabulário ativo. O que acontece? Aqui dentro do vocabulário passivo, muito menor que ele, mas muito menor mesmo, existe um grupinho pequeno de palavras, sempre menor que o passivo, que é o grupinho de palavras que, se você precisa se comunicar, se você precisa se articular, se expressar, são estas palavras daqui que você tem acesso imediato. O que quer dizer vocabulário ativo? São as palavras que já foram absorvidas completamente pela sua memória e que você consegue acessá-las automaticamente. Vou dar um exemplo. Se eu falo para você rapidão a palavra bola, fala bola em inglês. Na hora você sabe que é ball, ball. Mas se eu te falar, fale a palavra garfo. Opa, peraí, garfo? Eu já vi isso algumas vezes, mas eu não estou conseguindo lembrar. Ela tá lá na sua memória, ela tá no seu vocabulário passivo. Se eu falar ela para você, talvez você vai fazer isso aqui. Ah, mas é óbvio. Garfo é fork. Fork. Se você reconheceu, se agora comigo falando e você recebendo essa mensagem de forma passiva, você reconheceu o significado, então é porque ela está na sua memória, mas ela está na sua memória como vocabulário passivo. Professor, como é que eu faço então para pegar o que está aqui no passivo e jogar para o ativo, fazendo com que o meu ativo aumente? Simplesmente sabendo que você vai ter pausas e vai levar tempo para formular frases quando você quiser formular uma palavra, uma frase que venha daqui. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está falando uma frase e você quer falar, vamos usar de novo a palavra garfo como exemplo. Eu preciso de um garfo. I need a... Daí a palavra não veio. Você leva o seu tempo. Como é que é garfo? Pá, tem knife, tem spoon. Pode ser que alguém fale para você, pode ser que você lembre sozinho, mas você fala, ah, lembrei, fork. Levou um tempo. Não é que você travou, mas é porque agora você foi procurar uma palavra que está fora do seu grupo de vocabulário ativo, ela está no seu vocabulário passivo, isso leva tempo. Todas as vezes que você tentar acessar alguma informação que está aqui, vai levar tempo, mas não é que você trava. Isso quer dizer que para você aumentar o seu ativo, você vai ter que aceitar essa pausa, você vai ter que aceitar esse momento de lembrança. Só que tem um detalhe, todas as vezes que você acessa uma informação daqui, ela fica mais próxima daqui. E é assim que você passa tudo que está de cá, do passivo, para o ativo. Todas as vezes que você acessa uma informação do passivo, ela vai diminuindo a distância para o ativo. Quando você acessa várias vezes aquela informação, você sabe, né? A teoria das ligações sinápticas. Quando você acessa uma informação na sua memória, o caminho de acesso fica mais forte, fica mais sólido e mais rápido. Então toda vez que você acessa essa palavra, ela vai, obviamente, ficando mais próxima daqui. Então, o segredo, como que você faz para poder falar inglês melhor? Fale muito sabendo que vai ser pausado, que você vai cometer erros. Não há fórmula mágica, mas você não está travando, você está simplesmente levando o tempo necessário para acessar o seu vocabulário passivo. Esta é uma das coisas que eu gostaria que todo mundo nesse país, que tem vontade de aprender inglês, entendesse. Não é que você trava na hora de falar, é porque você leva mais tempo para acessar palavras. E uma outra coisa que acontece, que eu quero deixar uma sugestão para vocês, é o seguinte. No português, nós temos um vocabulário muito maior que no inglês. O que acontece quando você monta uma frase, tenta se expressar procurando palavras no seu banco de dados do português e tenta passar para o inglês, nunca vai dar certo. Porque você tem um banco de dados gigantesco no português e um banco de dados pequeno em inglês. Então quando você tenta fazer uma tradução, não vai dar certo. Qual que é o segredo? Quando você for falar inglês, simplifique a sua oratória.
Você não vai conseguir falar inglês de uma forma tão profunda, articulada, como você consegue em português. Então simplifique a sua mensagem usando as palavras que você conhece. Um exemplo simples aqui. Se você vai para um restaurante, aí você pensa em português assim, nossa, como é que eu pediria para o garçom? Você poderia me trazer um garfo? Você não sabe poderia, você não sabe o verbo trazer, então você vai travar. Na hora que você vai passar isso para o inglês, você vai travar. Que outra forma tem de eu fazer a mesma pergunta usando um vocabulário mais fácil? Simples. Excuse me. I need a fork. Você disse exatamente a mesma coisa, a mensagem foi a mesma, mas você usou palavras que você conhece. Ou seja, tente formular as suas frases, se expressar usando o vocabulário adquirido e não seu vocabulário em português e depois tentar achar que você vai encontrar a semelhança, a similaridade entre o vocabulário no português e no vocabulário no inglês. Então é isso. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Para que vocês entendam que o travar é natural. O travar, quando você trava, na verdade, é porque você está naquele momento pegando uma palavra do seu vocabulário passivo e trazendo ela mais próxima para o seu ativo. E quanto maior o seu vocabulário ativo, mais fluente você será. Esse é o processo e não tem como fugir. Aqui é o Gustavo Gaia, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau!